Bom, meu nome de batismo e registro é Ana Michel. Depois, quando eu entrei na congregação, no noviciado, escolhi Maria Cristiane. Por que escolhi Maria Cristiane? Maria por causa da congregação, que é de Nossa Senhora. E Cristiane, porque em sânscrito significa esposo de Cristo. Aí entrei em Forquilhem, eu nasci em Vila Maria, município de Nova Veneza, Santa Catarina. Entrei no convento em 1959. Lá iniciei com o estudo de preparação para professora primária. Aí quando terminei, entrei no noviciado. E aí depois fiz os primeiros votos. Aí eu fui transferida para Feliz, Rio Grande do Sul. Hoje eu celebro 60 anos de vida consagrada. Bom, como meus pais eram muito religiosos, sempre rezavam, eu desde pequeno eu me lembro que eu tinha um sentimento de ser diferente das pessoas que me rodeavam. E aí na juventude eu comecei a conhecer irmãs. E elas visitavam a nossa casa porque meu avô materno morava com nós e ele era o fundador daquela vila. E aí visitavam, vinha uma congregação, vinha outra. E na terceira congregação que veio, aí eu senti, não, é essa que eu vou. Porque ela é de Nossa Senhora, é de escolas, eu quero ser uma professora. E aí então decidi entrar. Mas nem sempre, porque minha mãe dizia, tu vai pensar que lá sempre vai ter flores, vai ter espinhos também, vai ter momentos difíceis também. Em todo lugar que a gente vai, a gente se leva, ela dizia. E aí cheguei lá, realmente, muitas vezes encontrei dificuldades, comida que eu não estava acostumado, jeitos de não ser do jeito que a gente aprendeu. Aí, mas mesmo assim, eu tinha lá dentro de mim que eu devia continuar, apesar das dificuldades, que eu devia continuar porque ali era o meu lugar. Aí fiz o juvenato, o postulantado, o noviciado, fui transferida várias vezes, né? Primeiro para Feliz, depois Porto Alegre, sempre daí lecionava. Aí, de repente, antes dos meus votos perpétuos, eu comecei a ter dúvidas. Será que é isso mesmo? Aí eu vivi um ano na escuridão, sentindo assim que este não era meu lugar, aí vinha dificuldades, tudo era difícil, mas eu persistia rezando. Ia na frente do sacrário, pedia, se tu me queres, eu entrei para ser tua esposa, agora eu estou nessa situação, me ajuda, dá um jeito comigo. E passava um mês, passava outro, e passava e nada, e naquela escuridão. Aí, de repente, eu disse, então me dá um sinal para eu saber se realmente esta é a minha vida. Como eu cuidava de recém-nascidos, aí, de repente, o dia do meu onomástico, era dia de Santa Cristiana, que era a minha padroeira, 15 de dezembro, e aí, quando eu fui, aí eu troquei uma criança, parecia que essa criança falava no meu coração, como que ela estava dentro do meu coração. Não, tu tens que ser religiosa, tu tens que ser religiosa, tu tens que ser religiosa. E pronto, aquela escuridão, aquela coisa sumiu. E aí eu tinha absoluta certeza que esse era o meu caminho. Aí eu consegui depois fazer os votos perpétuos, que normalmente as pessoas ficam 3 meses, 4 anos, né? Aliás. E também com 6 anos, normalmente aí me deram chance de eu ficar com 9 anos. Só com 9 anos de votos eu então fiz os votos perpétuos.
E aí pronto, aí consegui realmente sentir que eu era chamada, que essa é a minha vocação, que eu devia seguir em frente, mesmo com dificuldades, com desafios, que eu deveria continuar, que sempre receberia forças, coragem, ânimo para seguir em frente. Mesmo depois eu fui transferida, fui fazer faculdade, porque eu queria enfermagem, não queria ser só professora, queria cuidar de pessoas que precisavam de cuidados. Aí fui fazer enfermagem. No início as pessoas diziam que eu não dava para enfermagem, mas eu sei que eu dou. Aí fui também aprender, antes de fazer o curso, uma irmã me ensinou os cuidados que a gente deve ter com os pacientes, e aí me senti realmente chamada para esse trabalho. Aí eu fui, fiz o auxiliar de enfermagem, depois fiz a faculdade, fiz pós-graduação, e aí depois me chamaram para trabalhar na Pastoral da Criança. Viajei pelo Brasil lá fora, ensinando 5 ações básicas de saúde. Depois, então, voltei para o Hospital São José em 2001 e lá continuei na enfermagem, dando aula para a enfermagem, porque eu quis ser professora. E eu viajei em quase todos os estados, mas sempre é porque a orientação da doutora Zilda, E ela que me escolheu para eu trabalhar na Pastoral da Criança. E aí depois eu fui fazer um curso de saúde mental em Fortaleza, fiquei um tempo lá, trabalhando na periferia, fazendo terapias comunitárias, massagens. E depois eu deveria dar esses cursos para as lideranças. E aí foi espalhado para o Brasil, esse trabalho para as lideranças da Pastoral da Criança, para que elas se sentissem mais encorajadas, entusiasmadas para fazer esse trabalho voluntário, Bom, na vida comunitária, todas as comunidades que eu passei, sempre teve desafios, mas também teve alegrias, porque eu sempre acreditei assim, o ser humano, cada um é um, Ninguém é igual a ninguém. E que a gente, como Cristo aceitou todos do jeito que são, que eu, como um nome cristiano, também deveria aceitar as pessoas como deveriam ser, Claro que nem sempre é fácil, porque cada uma é uma, Então eu também, com aquela frase que a nossa fundadora falava, da unidade, E eu tinha essa imagem que todos devemos ser um em Deus, um com a natureza, um com quem se vive, com quem se trabalha, e isso me animava, então, aceitar a cada irmão do jeito que é, com a sua cultura, porque eu vivi com muitas culturas, Onde eu andei, onde eu fui, cada comunidade tinha seu jeito de ser, agir e fazer, Mas isso, quando eu entrava nas orações, aí aquilo me animava, porque me dava força para continuar a caminhada. E depois também, por exemplo, quando eu também estudei sobre a meditação, Aí eu fui fazer um curso de meditação, e aí mesmo que todo dia eu levanto 4 horas da manhã para meditar, fazer yoga, para eu me animar, para eu me estimular a ser aquela pessoa que eu quis desde o início, Então isso me ajuda a continuar. E eu sempre tenho dentro de mim, se eu não esquecer de rezar, de meditar, terei forças necessárias para continuar a caminhada, mesmo com os desafios que eu encontro às vezes na comunidade, cada uma diferente, com sua cultura, com seu modo de ser, agir, pensar, Mas que tudo isso eu posso superar, porque tenho dentro de mim que quem se entrega a Cristo, Cristo está sempre pronto a nos ajudar nos nossos desafios, nas nossas inseguranças, desafios, medos, Então eu creio dentro de mim que eu posso vencer todos os momentos da vida, por mais difícil que pode ser, Cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus,
Então, cada um com as suas potencialidades, com as suas dificuldades, com seus problemas, né? Mas que tudo isso está dentro do ser humano e da vivência com Deus, né? Eu dizia assim, ó, vocação acertada é vida feliz, porque Deus quer que a gente seja feliz. Enquanto que a pessoa não encontrou a vocação verdadeira, ela não vai conseguir ser feliz, né? Então, eu acredito, eu sempre digo, quem escolheu a vida onde deve viver, vai ser feliz. Então, se você se sentir que a vida religiosa te faz feliz, venha, porque vale a pena. Irmãs, continuem firmes, porque Cristo é aquele que melhor acolhe, é aquele que sempre está pronto a nos acolher, nos abraçar, dar sentido à nossa vida, porque vale a pena seguir a Cristo com fé, com amor, com esperança. Mesmo com as dificuldades, os problemas, a gente consegue vencer com Cristo, em Cristo, por Cristo e para a manifestação da vontade do Pai. Para o mundo de hoje, eu diria que todos têm o seu sofrimento, mas o sofrimento diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que foi o que nos mostrou o caminho da verdade, nos mostrou que Ele é a vida, que Ele é o caminho. Então, todos que acreditarem que existe um Deus, que existe um Jesus Cristo, pode vencer na vida, por mais difícil que seja, por mais problemas ou dificuldades, desafios que encontre, consegue vencer.